Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 12º domingo do tempo comum. Aqui está eu e você fazendo esse pequeno apostolado, rezando todo dia a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II. Por isso, peça aí embaixo aqui sua oração, se inscreva. Eu quero rezar com você. Ao ler a palavra de Deus, somos convidados a pedir a Deus a sua graça santíssima. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos o livro de Jeremias, no capítulo 20, versículo de 10 ao 13. Jeremias disse: eu vi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está do meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se descobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justos e vê os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 68, 69. Atendei-me ao Senhor pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus amigos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devora como fogo abrasador. Atendei-me ao Senhor pelo vosso imenso amor. Segundo a leitura já em Romanos, no capítulo 5, versículo de 12 a 15. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um homem só. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo.
Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus, hoje, não ilude seus discípulos. Ele não lhe promete a nenhum deles sucesso, honra, glória. Não. O que fala Jesus? Fala para mim e para você hoje também. Jesus adverte os que estão sendo enviados para anunciar o seu nome são ovelhas entre lobos. E diz ainda, não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu Senhor. Está lembrado? Estes devem permanecer conscientes da missão, eu e você. Na missão nós temos exigências, mas também temos consequências. Portanto, não tenha medo de nada nem de ninguém. É o que diz Jesus. E por 3 vezes ele fala essa perícope. Não tenhas medo, não temas. Vocês são enviados por mim. Olha só, Jesus tem certeza que muitos daqueles apóstolos, eles vão sentir medo. E para evitar esse temor, ele dá esse aviso. Hoje o profeta Jeremias fala do mesmo jeito no capítulo 20. O profeta fala um desabafo a Deus. E por que, diácono, ele faz esse desabafo? Porque tem muita gente perseguindo ele. Ele está sofrendo. Aí ele fala, Senhor, eu vi tantas injúrias, tanta gente falando de mim pelos corredores, ao meu derredor. Até meus amigos, que diziam meus amigos, estão falando de mim, Senhor. Eles cometeram engano, Senhor. E eles querem me apanhar em qualquer besteira que eu diga para me desforrar, para me destratar. Quantas vezes nós nos sentimos assim na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Às vezes as pessoas esperam uma palavrinha do que eu falo, um tropeçãozinho que eu digo, esperando para que eles possam se revelar. O diácono tem aquele defeito de temperamento, para justificar os erros dele, o pecado dele. Nas pequenas imperfeições de um profeta, você não pode ver os seus pecados que são enormes. Mas quem nos acorda é o salmista hoje, no Salmo 68, 69. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, por esses lobos em pele de cordeiro que vivem ao nosso derredor. Ele fala ainda, o profeta, por tua causa, Senhor, é que eu sofro insultos. Eu me tornei um estranho até entre meus irmãos de sangue. Sabe por quê, Jesus? Sabe por quê, Deus? Pelo meu zelo por tua casa. O zelo por tua casa me devora. É como fogo. Olha, meu irmão, minha irmã, é na perseguição. É aí que temos que procurar o Senhor continuamente. Hoje a primeira carta de Romanos, no capítulo 5, que Paulo fala, Paulo diz, mas uma grande proclamação da graça de Deus. A graça é maior do que o pecado de Adão. A graça que vem de uma pessoa, Jesus Cristo, por um só homem que derramou abundantemente essa graça no meio de nós. Mateus hoje no capítulo 10, Jesus ele vê que o seu povo está com medo de enfrentar as batalhas que virão. Muitos de nós também temos medo das batalhas do dia a dia, mas é Deus que aparece para nos socorrer.
E ele diz hoje, tudo que você falar, proclame em cima do telhado, para que todos escutem. Não tenha medo daquele que mata o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. O máximo que vão fazer é como fizeram com Pedro, colocaram inclusive de camisa para baixo, ou como João Batista, cortaram a cabeça. É o máximo que ele pode. Temer antes o que pode destruir a tua alma, o teu espírito, a tua eternidade. E Jesus fala ainda, sabe os pardais? E nada cai do céu sem a permissão de Deus. E vocês valem mais do que os pardais. Por que ter medo? Se declare a meu favor na frente dos homens. Se declare a favor de Jesus, meu irmão, minha irmã, diante do sofrimento. Seja honesto, seja casto. Quem se declarar firme na missão, lá no céu, também Deus irá falar ao nosso favor. Eu tenho as minhas imperfeições, claro, como humano. Eu tenho as minhas necessidades, claro que eu tenho. Eu não escondo, nada se esconde na luz. Ela um dia brilhará, mas não para a glória do mundo, na glória de Deus. Então, peçamos a Deus essa graça, a graça de não ser movido pelo medo neste mundo que tanto nos afasta da graça santíssima do Pai do céu. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.